Meu nome é André, tenho 35 anos e sempre fui o tipo de cara que gosta de ter a vida sob controle. Sou contador, então meu mundo é feito de números, planilhas e uma gestão financeira que me permitiu, com muito esforço, comprar meu apartamento e manter um padrão de vida confortável para mim e para a Larissa. Estamos juntos há 3 anos e até 6 meses atrás eu achava que ela era a mulher da minha vida. Larissa sempre foi impulsiva com dinheiro, mas eu via isso como uma característica de uma alma artística. Eu cobria os rombos, pagava as contas fixas e deixava o salário dela para os gastos pessoais dela. Eu achava que estava sendo um parceiro provedor. Na verdade, eu estava sendo o patrocinador de um espetáculo de horrores. Tudo explodiu na noite de sábado, durante um jantar com as melhores amigas dela em um restaurante caro da cidade. Sabe aquele tipo de lugar onde a água custa o preço de uma refeição completa? Pois é, eu não queria ir, mas Larissa insistiu, dizendo que precisava celebrar a vida. O jantar estava estranhamente tenso. Larissa bebia vinho como se o mundo fosse acabar, e as amigas dela, a Camila e a Bia, me lançavam olhares que eu não conseguia decifrar. Eram olhares de pena misturados com um deboche mal disfarçado. No meio do prato principal, Larissa bateu o talher no prato e me olhou com os olhos nublados pelo álcool. André, eu já falei com você 1000 vezes. O problema precisa ser resolvido hoje. O juro do cartão está subindo e você tem esse dinheiro parado na aplicação. Qual o seu problema? Ela disparou, alto o suficiente para a mesa ao lado virar. Eu senti o sangue subir para o rosto. Larissa, já conversamos. São 15 mil reais. Você não me explicou com o que gastou isso, e eu não vou quebrar minha reserva de emergência para pagar fatura de consumo que eu nem vi acontecer. Larissa soltou uma risada sarcástica e virou-se para as amigas. Tá vendo, meninas? É isso que eu aguento. Eu moro com um pão duro. O cara tem o dinheiro, mas prefere ver a mulher dele no Serasa do que ajudar. É um egoísta. Camila, a amiga dela, balançou a cabeça. Nossa, André, 15 mil não é nada para você. A Larissa é uma princesa. Ela merece o melhor. Que mesquinhice. Eu estava atônito. Mesquinhice? Eu pago o aluguel, o condomínio, a internet e até o plano de saúde dela. Como eu sou pão duro por não querer pagar uma dívida que ela nem me diz de onde veio? Pois eu digo, Larissa gritou, agora de pé. O dinheiro foi para ajudar o Ricardo. Ele estava desesperado, a empresa dele quebrou e eu usei o meu limite para salvar o meu melhor amigo. E se você fosse homem de verdade, entenderia que a minha lealdade aos meus amigos é mais importante que o seu dinheiro sujo. O nome Ricardo ecoou no restaurante. Eu conhecia o Ricardo. O melhor amigo de infância que apareceu do nada há 1 ano. O cara que ela vivia ajudando com caronas e conselhos. Senti um frio na espinha. Você usou o seu cartão para pagar as dívidas do Ricardo, Larissa? E agora quer que eu pague o seu cartão? Sim, porque o Ricardo é essencial para mim. Ele me faz bem, ele me ouve, ele está lá. Quando você está trabalhando como um robô, se você não pagar, eu não sei o que vai ser da nossa relação. Eu não posso estar com alguém tão pequeno. Eu olhei para a Bia, a outra amiga. Ela desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Foi ali que o clique aconteceu. No silêncio constrangedor que se seguiu, eu percebi que todos naquela mesa, exceto eu, sabiam quem o Ricardo realmente era. Ele não era o melhor amigo. Ele era o amante que eu estava indiretamente sustentando há meses. Você está me dizendo que eu devo pagar a dívida do seu amante na frente de todo mundo e ainda me chamar de pão duro por me recusar? Perguntei, minha voz saindo num tom perigosamente calmo. Larissa empalideceu por 1 segundo, mas a arrogância falou mais alto. Amante? Que palavra pesada, André. O Ricardo é especial. E se você fosse um pouco mais generoso na cama e na conta, talvez eu não precisasse buscar especialidade em outro lugar. Agora, paga a conta desse jantar e vamos embora pensar em como você vai me transferir esses 15 mil. Eu olhei para o garçom que estava por perto, visivelmente incomodado.
Olhei para as amigas dela, que agora pareciam se divertir com a minha humilhação. Garçom, por favor, eu chamei. Ele veio rapidamente. Pode fechar a conta, mas faça o seguinte. Eu vou pagar apenas o que eu consumi. O meu prato e a minha água. O vinho, os pratos dessas 3 damas e as entradas ficam por conta da Larissa. Afinal, ela é uma mulher generosa. Não é como eu, o pão duro. Larissa arregalou os olhos. O quê? André, você não pode fazer isso. Eu não tenho limite no cartão, eu te disse. Bom, então você tem um problema, não tem? Talvez o especial Ricardo possa vir aqui com o dinheiro que você deu pra ele e pagar o seu jantar. Ou talvez suas amigas ricas possam cobrir a sua parte. Eu me levantei. Peguei minha carteira, coloquei o valor exato do meu consumo com uma gorjeta generosa para o garçom no balcão e olhei para a Larissa. Você quer um upgrade de vida, Larissa? Pois aqui está ele. A partir de agora você está solteira. E como eu sou muito pão duro, já cancelei o seu acesso ao nosso apartamento pelo aplicativo da fechadura eletrônica. Suas coisas estarão em caixas na portaria amanhã, às 8 da manhã. Aproveite o resto da noite com as suas amigas e com a dívida do seu amante. Saí do restaurante sob os gritos dela me chamando de miserável e canalha. Enquanto caminhava para o estacionamento, senti um peso de toneladas saindo das minhas costas. Mas eu não ia parar ali. Eu sou contador. Eu sei seguir o rastro do dinheiro. Se ela queria falar de números, eu ia mostrar para ela o que acontece quando o auditor entra em cena. Cheguei, em casa abri o meu computador e comecei a puxar os extratos das contas que tínhamos em conjunto para despesas domésticas. O que eu encontrei não foram apenas 15 mil reais. O buraco era muito mais fundo. Larissa vinha desviando pequenas quantias há meses para sustentar o estilo de vida de empresário do Ricardo. Ela queria me humilhar em público? Ótimo. Eu ia responder com uma prestação de contas que faria o Serasa parecer um parque de diversões. O pão duro estava prestes a cobrar cada centavo, com juros, correção monetária e uma dose letal de realidade. O trajeto de volta para casa foi preenchido por uma frieza técnica. No momento em que estacionei o carro, a adrenalina da humilhação no restaurante já tinha dado lugar à precisão do meu treinamento profissional. Como eu disse, sou contador. Para mim, o caos pode ser organizado em colunas de ativos e passivos. E a Larissa, naquele momento, era o maior passivo da minha existência. Antes mesmo de subir, fiz 3 ligações. A primeira foi para o síndico do meu prédio, que é meu amigo. Expliquei que houve um término conturbado, que eu temia pela integridade do meu patrimônio e pedi que a biometria dela fosse revogada imediatamente. A segunda foi para uma empresa de mudanças 24 horas. A terceira foi para o meu advogado. Subi, entrei no apartamento e o silêncio nunca pareceu tão caro. Liguei o meu computador e abri a minha fortaleza digital. Como eu gerenciava as contas dela por uma questão de conveniência, ou assim eu pensava, eu tinha acesso aos registros de transações que ela julgava escondidos. Comecei a auditoria. Em 2 horas, o que era uma suspeita de 15 mil reais transformou-se em uma fraude de quase 45 mil. Larissa não tinha apenas usado o cartão. Ela tinha falsificado minha assinatura em 2 empréstimos pré-aprovados no nosso banco conjunto. Ela vinha sangrando a nossa reserva para pagar o aluguel do flat onde o Ricardo morava, as prestações do carro dele e, pasmem, até as roupas de marca que ele usava para parecer um empresário de sucesso nas fotos do Instagram. Eu estava pagando o figurino e o palco para o cara que estava na minha cama quando eu saía para auditar empresas às 7h da manhã. Às 23h30, o meu celular explodiu. Era a Larissa. Ela não estava mais gritando, estava histérica. André, seu psicopata! O que você fez? O meu cartão não passou e as meninas tiveram que pagar a conta. Eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Eu estou na porta do prédio e o porteiro não me deixa subir. Abre essa porta agora. Larissa, o porteiro está apenas seguindo ordens. Você não mora mais aqui. Suas coisas estão sendo embaladas agora, eu te avisei. Respondi, mantendo a voz monótona. Você não pode fazer isso. A lei me protege.
Nós temos uma união estável. Temos uma união baseada em fraude, Larissa. Eu acabei de descobrir os empréstimos com a minha assinatura falsificada. Isso se chama estelionato. Se você colocar um pé dentro deste prédio, a próxima pessoa com quem você vai falar não será o síndico, será o delegado de plantão. Eu já tenho os prints, os registros de IP e as fotos das câmeras do flat do Ricardo, que você pagou com o meu dinheiro. Houve um silêncio súbito do outro lado. O pânico finalmente superou a arrogância. André, vamos conversar. O Ricardo, ele me manipulou. Ele disse que ia me devolver tudo com juros, que a empresa dele ia decolar. Eu fiz isso por nós, para termos mais dinheiro no futuro. Não, Larissa. Você fez isso porque achou que eu era um robô pão duro, que não perceberia o sumiço de R$1.000 aqui e 2.000 ali. Você me subestimou. E agora, você tem 10 minutos para sair da frente do prédio antes que eu chame a viatura. Desliguei. Bloqueei o número. A equipe de mudança chegou à meia-noite. Foram rápidos. Em 3 horas, o closet dela estava vazio. Sapatos de R$3.000, bolsas de grife, vestidos que eu paguei para ela usar em jantares onde ela provavelmente me traía. Tudo foi para caixas de papelão. Enquanto eles carregavam o caminhão, eu preparava o golpe de mestre. Eu não queria apenas o divórcio. Eu queria o ressarcimento e a exposição da verdade. Criei um documento PDF intitulado Relatório de Prestação de Contas, Fraude e Estelionato. Nele, coloquei os extratos bancários com setas vermelhas indicando cada pagamento feito ao Ricardo. Coloquei as fotos dele no Instagram usando as roupas que eu paguei, com os respectivos comprovantes de compra ao lado. E por fim, a cópia do boletim de ocorrência online que eu acabei de registrar por falsidade ideológica. Mandei esse PDF para o grupo de WhatsApp da família dela, onde o pai dela, um homem honesto e rígido, sempre me viu como o genro perfeito. Mandei também para as amigas Camila e Bia com uma mensagem curta. Já que vocês acham que 15.000 não é nada, aqui está o restante da conta. Fiquem à vontade para serem generosas e ajudarem a Larissa a me pagar o que ela deve. Às 4 horas da manhã, o apartamento estava finalmente limpo. Não havia mais cheiro do perfume dela. Sentei-me na poltrona da sala com um copo de uísque. O pão duro tinha acabado de economizar o resto da sua vida. Mas o Ricardo... o Ricardo ainda achava que tinha saído ganhando. Ele não sabia que eu tinha o endereço do flat. E eu sabia que o contrato de aluguel estava no nome da Larissa, mas o fiador era o pai dela, que ela enganou dizendo que era, para um escritório de artes. Liguei para o pai dela às 7 horas da manhã. O senhor Geraldo atendeu com a voz pesada. André, eu vi o documento. Eu não tenho palavras. Minha filha... Como ela pôde? Senhor Geraldo, eu sinto muito. Eu sei que o senhor é um homem de bem. Por isso estou ligando. O flat onde o amante dela mora está no seu nome como fiador. Eu vou pedir a rescisão imediata e a Larissa não tem como pagar. Se o senhor não quiser que o seu nome vá para o protesto por causa daquele parasita, recomendo que o senhor mesmo tire o Ricardo de lá hoje. O contra-ataque estava completo. Eu não precisava mover um dedo contra o Ricardo. O próprio sogro enganado se encarregaria de expulsá-lo da vida boa que eu financiei. O dia amanheceu. Fui para a varanda e vi o caminhão de mudança saindo com as coisas da Larissa rumo ao guarda-móveis que eu paguei apenas por 24 horas. Eu me senti leve. A matemática da minha vida finalmente estava fechando. O prejuízo financeiro foi grande, mas o lucro em dignidade foi incalculável. Larissa achou que a generosidade era uma fraqueza. Ela estava prestes a descobrir que a contabilidade da vida é exata. Você sempre colhe o que planta. E no caso dela, a colheita seria uma falência completa, de crédito, de moral e de apoio. O robô aqui tinha acabado de formatar o sistema. E o novo sistema, não. Aceitava mais arquivos corrompidos. Os meses que se seguiram foram uma aula prática de causa e efeito. No mundo dos números, não existe desculpe, existe apenas crédito ou débito.
E Larissa estava prestes a descobrir que o saldo devedor de uma vida baseada em mentiras é impossível de parcelar. O encontro final não foi em um restaurante caro, mas em uma sala fria de audiência judicial, 6 meses depois daquela noite de sábado. Eu estava acompanhado pelo meu advogado e por um calhamaço de papéis que documentavam cada centavo desviado. Larissa entrou na sala sem o brilho habitual. Ela não vestia mais as roupas de grife que eu pagava. Usava um terninho simples e parecia ter envelhecido 5 anos em um. A arrogância que ela exibiu na frente das amigas tinha sido substituída por uma palidez de quem finalmente entendeu que a fonte secou. O Ricardo nem sequer apareceu. Soube pelo relatório do detetive que assim que o Sr. Geraldo o expulsou do flat e as contas da Larissa foram bloqueadas, o amor especial dele evaporou. Sem o meu financiamento indireto, ele não era um empresário, era apenas um estelionatário de baixo escalão que fugiu para outra cidade assim que percebeu que teria que trabalhar para pagar as próprias contas. Larissa ficou com a dívida, o processo e a solidão. Meritíssimo, começou o meu advogado, espalhando os extratos sobre a mesa. Não estamos tratando apenas de um divórcio litigioso. Estamos tratando de fraude financeira sistemática e falsidade ideológica comprovada. O juiz olhou para os documentos e depois para Larissa. Senhora Larissa, o autor apresentou provas de que a senhora falsificou assinaturas em contratos de empréstimo e utilizou ativos comuns para sustentar um terceiro. A senhora tem alguma defesa para esses registros bancários? Ela tentou balbuciar algo sobre pressão psicológica e carência emocional, mas a voz dela falhou. O juiz não era um robô, mas ele acreditava em fatos. E os fatos diziam que ela era uma predadora financeira que confundiu bondade com estupidez. A sentença foi uma vitória matemática. O juiz determinou a partilha imediata dos bens que ainda restavam, mas com uma compensação direta pelos valores desviados. O carro que ela usava e que estava no meu nome voltou para mim. O pouco que ela tinha em conta foi transferido para abater parte da dívida dos empréstimos fraudulentos. Pela primeira vez, ela estava financeiramente nua. Ao sairmos da sala, ela me parou no corredor. O olhar de desespero dela agora era real. André, você realmente vai fazer isso? Eu não tenho onde morar. Meu pai não fala comigo. As minhas amigas nem atendem mais minhas ligações depois que você mandou aquele PDF. Eu parei e a olhei. Não senti ódio. Não senti prazer. Senti apenas o alívio de quem fechou um balanço que estava no vermelho há tempo demais. Larissa, você me chamou de pão duro porque eu não quis pagar a conta do seu amante. Pois bem, agora você pode ser o quão generosa quiser com o seu próprio nada. O seu problema nunca foi o meu dinheiro. Foi a sua falta de caráter. E isso eu não posso financiar. Ela começou a chorar. O Ricardo me deixou, André. Ele levou as poucas joias que sobraram. Eu estou no fundo do poço. O fundo do poço é o melhor lugar para se aprender o valor de cada centavo, Larissa. Boa sorte na subida. Virei as costas e caminhei em direção à saída do fórum. O sol da tarde batia no asfalto, e eu me sentia mais leve do que nunca. O prejuízo financeiro foi de quase R$50 mil, mas o lucro em paz mental era incalculável. Se eu tivesse continuado com ela, o buraco seria o meu futuro inteiro. Hoje, meu apartamento está em ordem. Não há mais faturas surpresas, não há mais mentiras sussurradas no telefone e, definitivamente, não há mais amigos especiais vivendo às minhas custas. Voltei a investir o meu dinheiro, mas agora com um novo critério. O único investimento que eu faço em outra pessoa é no respeito e na reciprocidade. Curiosamente, recebi uma mensagem da Bia, aquela amiga que ficou desconfortável no jantar. Ela me pediu desculpas por ter ficado em silêncio. Disse que a Larissa mentia para elas também, dizendo que eu era abusivo e que o dinheiro era dela. Respondi apenas com um: "Tudo bem, Bia. A auditoria já foi encerrada." A vida seguiu. O contador aqui aprendeu a lição mais valiosa de todas. Em um relacionamento, a confiança é o ativo mais caro que você pode oferecer. E se alguém tentar transformar esse ativo em passivo,
A única solução é o encerramento imediato das atividades. Fechei a porta do meu escritório em casa, abri uma cerveja e olhei para a minha conta bancária no celular. O saldo estava crescendo, mas o que realmente importava era que eu não devia nada a ninguém. Nem dinheiro, nem explicações, nem paciência para quem não merece. O pão duro finalmente estava rico. Rico de liberdade.